Olá, boa noite. Eu sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 28 de fevereiro. O Tribunal Superior Eleitoral define as regras para as eleições municipais de outubro. O plenário do TSE aprovou 12 resoluções. A principal delas é a que proíbe o uso de inteligência artificial para criar e divulgar conteúdos falsos. Esse é o destaque da edição de hoje e você vai ver também. O plenário do Supremo retoma julgamento que trata da distribuição de vagas das chamadas sobras eleitorais. Definida a tese que confirma a necessidade de justificativa para a demissão de empregado público. E ainda, os 133 anos do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo julgaram, por maioria inconstitucional, as regras vigentes das chamadas sobras eleitorais, que são as vagas restantes a serem preenchidas pelos partidos em eleições proporcionais. A repórter Marta Ferreira acompanhou. A decisão do plenário pode alterar a configuração atual da Câmara dos Deputados. Isso porque os ministros discutem se os critérios de distribuição das sobras eleitorais estão de acordo com a Constituição. As sobras são vagas residuais e envolvem as eleições de deputados e vereadores em que a escolha se dá pelo sistema proporcional, em que o voto, primeiramente, vai para o partido. Assim, a definição de quem é eleito leva em conta, nesta ordem, o quociente eleitoral, o quociente partidário e as sobras. O quociente eleitoral é definido pela soma do número de votos válidos dividida pelo número de cadeiras em disputa na Câmara ou Assembleia. O quociente partidário é o resultado da divisão da soma dos votos válidos de cada partido político ou coligação pelo quociente eleitoral. Só que nem sempre o resultado desse cálculo é um número exato. O resultado pode ser também uma fração. Essas frações são as sobras e é justamente a divisão dessas sobras o que está em questão. Em 2021, houve mudanças nas regras de distribuição dessas sobras. A lei eleitoral estabeleceu que só podem concorrer às vagas da última fase da distribuição das sobras os partidos e candidatos que apresentarem as maiores médias do quociente eleitoral. Os partidos Rede Sustentabilidade, PSB, Podemos e Progressistas discutem a definição desse cálculo da última fase de distribuição das sobras eleitorais. Os partidos pedem que todas as siglas participantes das eleições sejam incluídas na distribuição das vagas, independentemente do índice alcançado. As ações começaram a tramitar no plenário virtual. O relator era o ministro Ricardo Lewandowski. Antes de se aposentar, ele votou a favor de mudar a regra das sobras. No mesmo sentido, votou o ministro Alexandre de Moraes, mas entendendo que a alteração seja válida para as eleições de 2022. Os ministros André Mendonça e Edson Fachin divergiram. Para eles, é legítima a opção do Congresso ao fixar as cláusulas para a distribuição das sobras e a norma atual deve continuar como está. Na retomada da discussão, o ministro Gilmar Mendes destacou no voto que o legislador não previu como distribuir a sobra das sobras, criando assim uma lacuna normativa. Por essa razão, fragmentar na distribuição da sobra das sobras a cláusula de desempenho 80-20, privilegiando o desempenho partidário 80% e descartando o desempenho individual, por quê? Por que não o contrário? A meu ver, não há imperativo normativo algum que justifique a interpretação adotada, ao passo que as distorções causadas se mostram muito evidentes. Gilmar Mendes afirmou ainda que excluir partidos e candidatos da distribuição de cadeiras sem previsão legal viola o pluralismo político e a soberania popular. Assim, seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes. E a sessão plenária do Supremo terminou há pouco. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Pois é, na sequência da sessão, o plenário, por maioria, decidiu que esses critérios de distribuição das sobras eleitorais
não estão de acordo com a Constituição, atendendo assim ao pedido feito pelos partidos. Ficaram vencidos os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. O plenário também, por maioria, definiu que essa decisão tomada hoje, ela vale a partir daqui para frente, ou seja, para as eleições de 2024. Flávia. Obrigada, Marta. E na abertura da sessão plenária, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou os 133 anos do Supremo e destacou os serviços prestados pelo tribunal à sociedade. Ao longo, sobretudo, da vigência da Constituição de 1988, o Supremo tomou decisões muito importantes, proibindo o nepotismo, abolindo a censura do regime militar, equiparando as uniões homoafetivas às uniões estáveis convencionais, validando as pesquisas com células-tronco e, mais recentemente, declarando o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário. No começo, eram folhas de papel encartadas em cartolina e hoje quase 100% dos processos são totalmente eletrônicos aqui no Supremo Tribunal Federal. As sessões passaram a ser televisionadas pela TV Justiça, com as suas vantagens e desvantagens. Os julgamentos no plenário virtual diminuíram imensamente o número de processos retidos e os processos hoje são indexados por inteligência artificial. E, ao longo do tempo, o Supremo se abriu à sociedade civil com institutos como as audiências públicas e os amici curiae. Portanto, 133 anos de serviços bem prestados à sociedade brasileira e, nos últimos 35 anos, como preservamos a Constituição, a democracia e os direitos fundamentais, é sinal que o Supremo cumpriu e bem o seu papel. E você vai ver agora que o plenário do Supremo Tribunal Federal definiu hoje a tese para demissão de empregado concursado de empresa pública. Prevaleceu o entendimento de que ele tem o direito de saber o motivo da dispensa. A decisão vai servir de parâmetro para casos semelhantes em instâncias inferiores. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. A tese foi apresentada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. A motivação para a dispensa de empregado público precisa de fundamento razoável, já que não será exigido que o caso se enquadre nas hipóteses de demissão por justa causa da legislação trabalhista. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem necessidade de processo administrativo. Um exemplo é uma posição na empresa que tenha se tornado obsoleta. Você já não precisa mais de estenógrafo, ou, eventualmente, você não precisará de ascensorista, ou que seja. Portanto, uma motivação que pode ser fundada no interesse e na necessidade do serviço. Os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Dias Toffoli, Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia acompanharam o entendimento do presidente do STF. Ficaram vencidos os ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. A decisão no plenário vai servir de parâmetro para os casos semelhantes em instâncias inferiores. Os ministros definiram o tema motivados por um recurso apresentado por um grupo de trabalhadores demitidos pelo Banco do Brasil. Eles acionaram a Justiça do Trabalho na tentativa de serem readmitidos. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido por entender que empresas públicas se sujeitam ao regime jurídico das empresas privadas. Mas, no julgamento do caso, no início do mês, os ministros do STF decidiram que a demissão do empregado público é legítima, mas precisa ser justificada. Empregados públicos são aqueles que atuam em empresas públicas e sociedades de economia mista, como Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Eles são aprovados por meio de concurso público, porém respondem às regras estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. A seguir, Tribunal Superior Eleitoral define as regras para as eleições municipais de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral definiu as regras para as eleições municipais deste ano. São 12 resoluções que foram aprovadas pelo plenário do TSE. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves.
As normas orientam candidatos, partidos políticos e eleitores sobre as regras para as eleições municipais, quando serão escolhidos prefeitos e vices, além de vereadores. Ontem, a Corte definiu o calendário eleitoral para o pleito. O primeiro turno deve ocorrer no dia 6 de outubro. A data limite para tirar o título de eleitor é 9 de maio, 150 dias antes das eleições. Os ministros proibiram o transporte de armas e munições em todo o território nacional por parte dos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. A proibição vale para o dia de votação e 24 horas que antecedem o pleito. Também foi regulamentada a gratuidade do transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal nos dias de votação. Não poderá haver diferenciação entre os eleitores transportados, nem propaganda partidária nos veículos. Já quanto às pesquisas eleitorais, ficou determinado que a Corte deve receber um relatório completo das empresas com dados, data de coleta e margem de erro. O objetivo é dar mais transparência aos levantamentos. Uma das maiores preocupações da Justiça Eleitoral também foi tema de discussão. Os ministros restringiram o uso da inteligência artificial na campanha. A resolução é de relatoria da vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, que vai coordenar as eleições. O texto foi aprovado por maioria do plenário. Na sessão, o tribunal também analisou uma consulta feita pela deputada federal Célia Chacriabá sobre a reserva de cotas para a campanha de candidatos indígenas. Os ministros acompanharam o voto do relator Nunes Marques, que determina que os partidos e coligações devem reservar recursos do fundo de campanha e espaço nas propagandas de rádio e TV nas mesmas proporções de candidaturas indígenas, conforme já é feito com as candidaturas de negros. A par do entendimento consolidado nas cortes brasileiras, no sentido da importância da diversidade em todos os espaços de poder, sempre caberá aos legitimados provocar o Poder Judiciário para que possamos, a partir do texto constitucional e das normas postas, efetivar as mudanças que se apresentem possíveis e necessárias. O TSE ainda vai definir, no entanto, se a reserva para candidaturas indígenas valerá já para as eleições deste ano. Para isso, a assessoria técnica do tribunal vai realizar um estudo sobre o impacto da medida e para verificar a necessidade de uma regulamentação mais aprofundada, como, por exemplo, a exigência de critérios para definir o candidato como indígena. Uma das principais resoluções é a que trata do uso da inteligência artificial. O TSE proibiu a criação e divulgação de conteúdos falsos e determinou que o eleitor seja avisado quando houver uso de inteligência artificial em qualquer conteúdo. As informações com Fábio Ruas. O uso da inteligência artificial nas eleições foi regulamentado na resolução que trata de propaganda eleitoral. Com as novas regras, candidatas, candidatos e partidos devem sinalizar ao eleitorado quando estiverem usando ferramentas de inteligência artificial. Também está proibido o uso das deepfakes, que são as manipulações digitais de falas e imagens de pessoas para prejudicar ou favorecer candidaturas. As regras já valem para as eleições deste ano. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a Corte aprovou uma das normas mais modernas do mundo no combate à desinformação, fake news e uso da inteligência artificial em eleições. Permitindo que esse tribunal, os tribunais regionais eleitorais e os juízes e juízas eleitorais tenham instrumentos eficazes, modernos, para combater esse desvirtuamento nas propagandas eleitorais, no discurso de ódio, no discurso fascista, no discurso antidemocrático, na utilização de inteligência artificial para colocar na fala, na boca de uma pessoa o que ela não disse. A relatora das resoluções das eleições 2024 foi a vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. Também proponho a regulação do uso da inteligência artificial nos conteúdos eleitorais, estabelecendo exigência de rótulos de identificação de conteúdo sintético multimídia, a restrição ao uso de chatbots, avatares, para intermediar a comunicação da campanha,
que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real, a vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes. Em abril do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes já havia entregado à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal propostas para colaborar com o projeto de lei da regulação das plataformas digitais. Na ocasião, ele conversou com os presidentes das duas casas sobre a necessidade de que as plataformas usem a inteligência artificial para excluir fake news e discursos de ódio na internet. E hoje, na sessão plenária do Supremo, os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia falaram sobre a aprovação dessas resoluções. Ficam proibidas as deepfakes, que ela já é mesmo ilícito. Ficam proibidas todas as simulações que levam a pessoa a ter esses estados mentais de acreditar no que não existe. Por exemplo, utilização de imagens, ou vídeos, ou montagens que descontextualizam gravemente, que desinformam no sentido de produzir mentiras que não há como um cidadão saber que é falso ou não. Enfatizamos a partir de dois princípios constitucionais. Primeiro, a função social da propriedade. Eu lembrava ontem no voto, presidente, que desde 1919, pela Constituição de Weimar, nós temos uma norma fortíssima que mudou o direito no mundo. A propriedade obriga, ela cria obrigações. Portanto, não é dizer que porque eu sou proprietário eu posso veicular o que quiser, como quiser, do jeito que quiser. Não há nenhuma possibilidade de se cogitar de estas formas de atuação serem impedimentos ao desempenho livre dessas plataformas, dos provedores. O contrário, apenas queremos que eles atuem constitucionalmente, cumprindo a função social que é atribuída a todas as entidades empresariais de qualquer natureza. Na verdade, nós queremos que se diga ao eleitor, agora se exige, porque é norma, se diga ao eleitor, o rótulo, que esta é uma imagem montada, esta é uma trucagem, essa não é verdadeira. E, com isso, o eleitor sabe de antemão, ou o usuário deste serviço sabe de antemão que ele está lidando com algo que não é verdadeiro. A responsabilização solidária das redes sociais e dos provedores, se eles não retirarem conteúdos no período eleitoral, se eles não retirarem conteúdos antidemocráticos, conteúdos racistas, conteúdos fascistas, conteúdos que gerem ou instiguem um discurso de ódio, eles passam a ser responsáveis solidariamente, civil e criminalmente, para que nós possamos finalmente, por hora no campo eleitoral, acabar com essa terra sem lei que existe nas redes sociais. E o segundo ponto, esse voltado aos partidos políticos, aos candidatos e às candidatas, e por isso a importância, a ministra Carmen quis aprovar antes mesmo do prazo, que é 5 de março, para que nenhum futuro candidato, nenhuma futura candidata possa dizer que não sabe da norma. Aqueles candidatos que desrespeitarem essa normatização, que utilizarem a inteligência artificial negativamente para prejudicar os seus opositores, para deturpar o sentido das informações, buscando ganhar as eleições, a sanção será a cassação do registro e, se já tiverem sido eleitos, a cassação do mandato. No próximo bloco, o STJ libera até amanhã pagamento de quase 300 precatórios devidos pela União. Eu volto já. A
Polícia Federal, com apoio da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, concluiu nesta quarta-feira a Operação Mina Bananal, autorizada pela Justiça Federal. O objetivo da ação era realizar a desocupação de garimpo ilegal próximo à reserva ecológica do Bananal, na zona rural do município de Pontes e Lacerda. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e desintrusão do garimpo. No local, as equipes policiais se depararam com um sistema de mina aberto com emprego de explosivos. Foram localizadas 279 gramas de ouro na posse de 9 garimpeiros, que foram presos em flagrantes pelos crimes de extração ilegal de ouro, usurpação de matéria-prima da União, posse e emprego de artefato explosivo sem autorização e associação criminosa. As investigações terão continuidade para identificar os financiadores da atividade ilegal e o possível envolvimento de proprietários rurais da região. O Superior Tribunal de Justiça vai depositar até o dia 29 de fevereiro 128 milhões de reais referentes ao pagamento de 280 precatórios devidos pela União. Mas credores devem ficar atentos à ação de golpistas. Luana Carvalho explica pra gente. A movimentação veio depois da publicação da portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento, tratando sobre abertura de crédito suplementar para o pagamento de cerca de 30 bilhões de reais dos precatórios estimados para 2024. Mas é preciso ficar atento para não cair em golpes. Vale lembrar que não é necessário fazer pagamento para receber o valor devido, nem contratar serviços para acelerar a transferência. Os valores depositados ficam bloqueados e a liberação está prevista para o mês de março. Com relação aos precatórios do ano passado, depositados em dezembro, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, autorizou o saque ou a movimentação dos valores. Caso haja recurso das partes contra essa decisão, o STJ vai enviar, a partir de 29 de fevereiro, os comunicados à Caixa Econômica Federal, para que os recursos sejam liberados. A terceira turma do TST recusou o exame de um recurso feito por uma empresa de transportes de Salvador, na Bahia. No processo, o motorista afirmou que não recebeu o aviso prévio proporcional e somente metade da multa do FGTS, firmada em 40% no regime CLT. Outro ponto é que, em razão da pandemia, a empresa fez um acordo individual de suspensão temporária do contrato, em que 30% do salário seria custeado pela transportadora e 70% pelo governo federal, única parte recebida pelo empregado. Em defesa, a empresa argumentou que a pandemia teria afetado a atividade econômica da transportadora. Apresentou na ação 2 medidas provisórias que regularam as relações de trabalho durante o estado de calamidade pública, para justificar a rescisão sem justa causa. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia manteve a sentença de primeiro grau. Para o TRT, o motorista deveria receber o pagamento integral das verbas rescisórias devidas em dispensa imotivada. Além disso, o regional considerou que a CLT define a força maior como todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. Por isso, a crise sanitária não caracteriza força maior para a rescisão do contrato de trabalho. O caso chegou ao TST e foi julgado pela terceira turma. O relator, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que há diversos julgados do TST em casos semelhantes, no sentido de que a Covid-19, isoladamente, não é considerada motivo de força maior. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.